Vamos falar agora sobre a febre dos bebês reborn, os problemas com a dependência. Tem acontecido cada coisa, né, que tem surpreendido. A psicanalista e diretora da Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica, Edna Esmeraldino, está conosco. Oi, Edna, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes, obrigada pelo convite. Tem ganhado muito, né, em destaque essa questão de falar sobre esses bebês realistas, né? Cada vez mais realistas, né, Edna? A internet atualmente só fala disso e das bets, né? É o assunto do momento, o bebê reborn tá na moda. Ou se perdeu na aposta ou se perdeu com o boneco. Exatamente. E como a psicanálise enxerga, né, esse apego, por exemplo, né, que as pessoas acabam atribuindo. A gente está falando aqui do bebê reborn, que é um apego que as pessoas estão demonstrando agora, né? Com mais ênfase, mas também existem apegos a outros produtos, a cachorrinhos e por aí vai, né? Na verdade, o ser humano, Jorge, tenta projetar no objeto, né, as suas psicoses, digamos assim. E aí pode ser falta de afeto, falta de amor, falta de realização pessoal, ou seja, sempre se tenta colocar o seu inconsciente em algo real, trazer aquilo que está no inconsciente do ser humano, trazer para o mundo real. E uma das formas é através dos objetos de bonecos, né? Aqui nós estamos falando do bebê reborn, que traz uma coisa mais inocente, mais infantil, mas existem várias formas de demonstrar a carência, digamos, do ser humano. Mas esse bebê reborn, por exemplo, né, ele tem alguma função terapêutica? Sim, ele resolve os conflitos inconscientes. Ou seja, qual é o trabalho da terapia? Trazer para o consciente tudo aquilo que está no inconsciente. Então, o boneco é uma forma de materializar isso tudo que está no inconsciente. E ele era utilizado antigamente, Jorge, e recomendado, inclusive, para fins terapêuticos. O problema mora quando as coisas fogem do controle, né? Ou seja, bebê reborn não há nada contra, é uma arte, inclusive, né? Um comércio também por trás disso, tem um comércio pesadíssimo, o valor desses bonecos são muito alto, e o problema não está nisso, pelo contrário, isso é muito aceitável, é uma arte bonita, você dar para uma filha um boneco realista, está tudo certo. O problema mora quando o indivíduo começa a pegar um boneco desse, tratar como se fosse gente e buscar, por exemplo, como a gente está vendo aí nas redes sociais, buscar vacina para um boneco, né, ou atendimento médico. Aí a gente vê que isso realmente virou uma psicose e é caso psiquiátrico, né, é caso para ser tratado no consultório. E há como tratar isso? Sim, para tudo tem um jeito, né, Jorge? O que a gente precisa, em primeiro lugar, é falar sobre, né? Hoje nós vivemos uma epidemia mundial de problemas mentais, né? Todos nós, duvido que tenha alguém que não conheça ou não tenha um amigo com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com algum problema emocional. Todos esses problemas, quando não tratados, eles vão desencadear outros problemas, né? E o que acontece? O que nós aprendemos culturalmente? A camuflar e esconder as nossas emoções. Desde criança, o pai e a mãe, não chora que é feio, engole o choro, e o ser humano vai aprendendo a guardar suas frustrações. Esconder tudo, esconder, né? Exatamente, porque não é bonito expor os seus sentimentos. Mas chega uma fase da nossa vida adulta que os problemas vão se acumulando e se nós não soubermos administrar isso, não soubermos lidar com esses problemas, eles vão aparecer de outra forma. O inconsciente, a fantasia, digamos, ela sempre procura uma forma de expressão, né? Então, ela sempre vai se desencadear ou num vício, como, por exemplo, a questão do bebê reborn, nada mais é do que um vício. Toda vez que alguém tem um bebê, né, e usa isso de forma realista, em excesso,
a região do cérebro que libera prazer quando é cuidado, ela é ativada. Então, cada vez que ela está ali fingindo que aquele boneco é real, é verdadeiro, ela tem a sua fonte de prazer no cérebro ativada e isso traz um bem-estar. No entanto, ela se torna um vício, porque quanto mais ela faz, mais ela quer fazer. E aí vai fugindo do controle. Como é que eu sei quando a minha dependência emocional passou do limite? Tem algum sinal? Tem. Nós temos uma frase bem popular que a gente fala: tudo aquilo que eu não consigo controlar está me controlando. Então, se você não consegue sair de casa, como a gente vê algumas narrativas, a pessoa não consegue sair de casa sem levar o boneco junto, né? Tem que comprar um carrinho, bota um carrinho, começa a tratar o objeto como sendo real. Não posso deixar no cantinho da sala porque esse boneco vai chorar, vai sofrer, vai sentir minha falta. Quando eu começo a achar que a fantasia é real, é problema sério, e aí a gente precisa de tratar. No caso, Edna, por exemplo, né, de animais de estimação, também existe o exagero na dependência emocional? Sim, é também uma forma de expressar as nossas carências, digamos assim. Ah, todo bichinho de estimação, então, é uma carência do dono? De forma alguma. É saudável, né? Nós precisamos nos relacionar com seres vivos e está tudo certo. O problema mora quando as pessoas começam a substituir pet, né, por um filho, por um ser humano, na verdade. A levar para o shopping em carrinho de bebê, com todo cheio de roupinha, todo cheio de coisa. O cachorro não pode mais nem fazer suas necessidades de forma natural. É fraldinha, é tudo. Começa a tratar o animal como um objeto, como se fosse um filho, né? Aí mora o perigo. Isso não é saudável e a gente precisa de terapia. Vamos lá, voltando ao boneco bebê reborn, né? E esse boneco, ele pode ajudar alguém a lidar com uma dor emocional mais extrema, por exemplo, né? Como a perda de um filho, ou mesmo até a solidão para quem mora sozinho. Ele é um Mas paliativo. há como encontrar ali um conforto. Um conforto, mas também um equilíbrio para que não se ultrapasse os limites emocionais, né? Nós costumamos dizer que ele é um paliativo para a angústia, né? Uma mãe que perdeu um bebê, passou a gestação toda esperando, vai para o hospital para sair de lá com o bebê nascido e esse bebê morre ali no parto. É recomendável que se faça o uso terapêutico de um boneco, por exemplo, em algumas situações, para que essa mãe projete melhor ali a sua dor. Mas existe um período, e isso deve ser acompanhado por um terapeuta, por um bom terapeuta, porque ultrapassando um período que a gente determina ali em média de 6 meses, ele já começa a se tornar dependência. Aí ele perde a sua função paliativa, digamos, né? Perde a função terapêutica e começa a virar uma dependência. Então, tudo, na verdade, Jorge, precisa equilíbrio. Na vida, nós precisamos ter equilíbrio e no caso do bebê reborn, depende o objetivo que você vai ter, esse boneco e tudo mais, mas se você perceber que está extrapolando o que é normal, precisa procurar sim um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, para ver se já não está numa fase aí de dependência, né? A gente está destacando aqui o bebê reborn, né, gente? Mas é porque está na moda, né? Mas a dependência emocional pode estar ligada a outros fatores também, né? E muito. Eu queria perguntar para você, Edna, estou conversando com Edna Esmeraldino, que é psicanalista. Nós pais não erramos, então, quando a gente começa a dar bonecos para os nossos filhos, para as nossas filhas, quando são pequenas, bichinhos para acompanhar eles para dormir, um cobertor diferenciado, um travesseiro diferenciado para que acompanhe, para que ele tenha uma boa noite de sono. Eu não posso estar criando aí uma dependência emocional para o meu filho? Não, na verdade você está dando para ele uma opção de projetar as suas frustrações, as suas carências, que é o mesmo efeito do bebê reborn. O X da questão é quando isso se torna dependência.
né? Então, quando a criança é pequena, ela não tem recursos internos para lidar com a dor, para lidar com o medo do escuro, para lidar com a frustração do não que o pai e a mãe dá. Então, é natural você dar um objeto que a criança vai se apegar àquilo. Toda criança tem, né? Um bichinho de estimação ou um ursinho favorito, dorme com aquele bichinho, às vezes acompanha. Lá na minha casa tem um que passou por todos os meus filhos, né? Todos os filhos adotaram o mesmo bichinho e ainda está lá, está vivo. Os filhos adultos, o ursinho ainda está lá. É saudável, né? É saudável você projetar, você aprender a lidar com as frustrações. O que não é saudável é o excesso, né? Isso na fase adulta, um adulto precisar dormir abraçado com o ursinho para suprir suas carências, isso não é saudável, não é normal. Mas pode acontecer com criança de ter algum excesso emocional? Pode, é raro, mas acontece, porque os pais, normalmente, eles ensinam a criança, né? Esse bichinho aqui é na hora de dormir, esse aqui é para você cheirar. A criança tem, e à medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo, Jorge, ela vai encontrando recursos internos para lidar com as frustrações. E logo ela não precisa mais do objeto, ela mesma abandona esse objeto ali que servia para ela como um recurso, digamos, ela vai deixando de lado porque ela vai crescendo e tendo recursos internos. Isso tem a ver com neurociência também, Jorge. A criança tem o cérebro não desenvolvido. 90% do cérebro vai se desenvolver na primeira infância até os 10 anos, mais ou menos, de 7 a 10. Então, durante esse período, ela não tem recursos para lidar com isso. E o que acontece? Esses adultos que estão buscando no bebê reborn, projetando essa carência, são as crianças que não foram ensinadas nesse período de desenvolvimento do cérebro a lidar com as frustrações. Logo, ela se torna um adulto que ainda não aprendeu a gerir as próprias frustrações. E então, inconscientemente, ela busca, numa fantasia, num boneco, projetar essa frustração. Então, elas ficam dependentes de algo no futuro. Dependente, exatamente. E aí, o que a gente precisa entender, né, Jorge? Também, nós somos muito influenciados pela mídia. Hoje, se você vai num café, se você vai numa reunião, você não ouve tanto as pessoas falando de bebê reborn. Mas vai para o mundo da internet, é só nisso que se fala, que também virou uma dependência. A internet, ela é excelente, traz muita informação, traz muita coisa boa, mas também traz muita tendência maléfica e a gente vai muito na onda, né? Do que está na moda. Todo mundo está fazendo, também vou fazer. E quando vê, está ali desenvolvendo uma dependência também. Então, a gente precisa ter equilíbrio até mesmo no que nós consumimos na internet. Se eu conheço alguém que eu estou notando que está partindo para essa dependência, né? Como é que eu converso com ela? Como é que eu posso fazer, posso agir? Que técnicas que eu posso usar para tentar acordar ela, né? Para que ela não se afunde numa dependência emocional como essa. Neste caso, Jorge, o recomendado é que a gente influencie aqueles que são próximos, ou seja, filho, pai, mãe, irmão, irmã, alguém que seja muito íntimo, que eu tenha a liberdade de chegar e falar alguma coisa. Se é um amigo, se é alguém próximo, o saudável não se meta. Cada indivíduo é um indivíduo e a gente não deve interferir na vida dos outros, né? Não devemos oferecer ajuda a quem não está pedindo ajuda. No máximo, você pode, se for um amigo ou alguém próximo, você perguntar, você não acha que está um pouco dependente desse objeto? Se a pessoa te responder não, acabou ali a conversa. Não cabe a nós dizer o quanto é saudável ou não, né? A informação está aí para que todos vejam. Essas pessoas que têm dependência, elas estão lendo a respeito e se elas não querem buscar ajuda, hoje nós vivemos uma invasão de privacidade, Jorge, que é assustadora, que é exatamente isso, as pessoas querer resolver o problema dos outros. E eu costumo dizer, se cada um cuidasse do seu problema, a gente não teria problema. Nós não teríamos problema, né? Então a gente precisa aprender a respeitar mais a individualidade do outro, deixa o outro lá com o seu problema, que ele perceba. Agora, se é filho, se é alguém próximo, nosso círculo familiar, aí é nossa obrigação alertar. Filho mesmo, eu costumo dizer que filho não tem querer, né? Está dependente de nós, mora na nossa casa, independente da idade, a gente vai corrigir, a gente vai chamar atenção, né? A gente precisa pular essa fase do mimimi e atender essa questão com mais cuidado dos nossos filhos, da nossa família, né? Pressionar pode afundar a pessoa ainda mais naquela dependência emocional. Sim, e outra questão, Jorge, muitas pessoas fazem isso para chamar atenção.
é uma carência que a pessoa está colocando para fora e por mais esdrúxulo e absurdo que pareça para nós, para a pessoa que está tentando chamar atenção, ela está feliz da vida, radiante, que estão dando ibope, estão dando palco para ela. E aí você vai chamar atenção, opa, era isso que eu queria. E aí ela vai se enterrar ainda mais para manter e ter a atenção. Lembra aquilo que eu falei, que durante a primeira infância a pessoa não teve o cérebro talvez adequadamente desenvolvido na primeira infância, não teve suas carências supridas nesse período, ela vai na fase adulta tentar compensar o que faltou na infância. E aí, se ela tem atenção, ela vai ainda mais. Você já viu uma frase que o pessoal fala hoje que a gente não deve dar palco para maluco? É mais ou menos isso, uma frase popular, engraçada, mas é mais ou menos isso. Não dê palco. Se a gente parar de dar ibope, parar de ficar olhando, a coisa morre, perde o interesse. Mas enquanto tem gente lá curtindo, meu Deus, que absurdo, as coisas vão se popularizar, vão aumentando, né? Edna, é impressão minha ou antigamente não existia tanta dependência assim? Não existia tanta dependência assim, porque não existiam produtos que gerassem essa dependência, algo que te desse mais dependência, culturalmente, por exemplo, né? Isso era visto de uma forma diferente, ou essa dependência cresceu porque nós estamos cada vez mais doentes mentalmente? É a segunda opção, cada vez mais doentes mentalmente, né? Na verdade, o paliativo... E o que gera isso, Edna? Bom, são várias questões, Jorge, mas antigamente, por exemplo, a angústia não era algo tão palpável, tão presente no nosso dia a dia. Até pelo estilo de vida que nós tínhamos. A pessoa acordava às 5 da manhã, 6 horas estava na roça, trabalhando no pesado, ou mesmo quem trabalhava em funções um pouco diferentes, mas tinha uma jornada extensa, não tinha tempo para ficar na internet, nós não tínhamos tempo ocioso. Nós trabalhávamos muito com o corpo, né? Se produzia testosterona, endorfina, todos os hormônios de bem-estar que o ser humano precisa, a gente produzia isso naturalmente, trabalhando durante o dia. Hoje o que nós fazemos? Levantamos, tomamos café, sentamos no computador e ficamos ali o dia todo. Nosso corpo não produz os hormônios necessários para a gente ter um bem-estar. Logo, a angústia, a depressão, a ansiedade passou a fazer parte do nosso dia a dia. E aí, como nós lidamos com essas frustrações? Então, essa angústia, essa falta, esse vazio que tem no ser humano, e inclusive das relações também. Antigamente, as famílias tinha família aí com 18 membros, não tinha tempo para chorar, para lamentar, era instinto de sobrevivência, quem mais poderia sobreviver e existir dentro da família. Não havia espaço para essa solidão. Hoje não. Hoje nós temos muitas famílias que não têm filhos, que o filho acaba sendo um pet, né? Enfim, e não tem ninguém, muitas pessoas morando sozinha, muita gente solteira, homens, mulheres, e essa solidão, esse vazio está desenvolvendo tantos problemas emocionais que a gente chama de psicoses, né? Que existem várias. E há uma tendência de crescimento ainda mais? Infelizmente, sim, né? Com o aumento da dependência da internet, cada vez estamos mais dependentes, né, dessa tecnologia, a gente vai vivendo mais no mundo da fantasia e se afastando do mundo real, né? Vamos perdendo as conexões. O ser humano, ele precisa se conectar com o outro, conviver com o outro, né? Isso é extremamente saudável e cada vez a gente está perdendo mais isso. Hoje a gente não tem mais quase aquela turminha que toda sexta-feira ia, depois do trabalho, ia para a bocha, pro futebol. Hoje em dia, cada vez menos a gente vê isso. As pessoas estão mais caseiras, ficando mais na Netflix, até conversam com amigos, mas mais pelo WhatsApp. A gente está perdendo essa conexão humana, né? Estamos deixando a nossa humanidade de lado e isso vem afetando a nossa saúde mental, com certeza. Como é que a gente pode educar nossos filhos para serem emocionalmente fortes, né? Para ter emoção equilibrada para enfrentar as dificuldades da vida? Cada geração enfrenta dificuldades novas, sim, né? Sim, desafios Aparecem novos desafios pela frente, né? Então, de que forma nós pais podemos agir para que os nossos filhos sejam lá no futuro adultos emocionalmente equilibrados e fortes? Todo ser humano precisa ter algo que nós chamamos de regulação emocional, que é aprender a dar nome para as emoções,
né? Expressar o que está sentindo, demonstrar isso e aprender a lidar com essas emoções. O que nós temos hoje? Uma geração extremamente ansiosa, dependente de tecnologias e não sabendo lidar com as emoções, né? Adolescentes extremamente ansiosos. Hoje é difícil, Jorge, você olhar para um adolescente e não ver ele ou roendo unha ou batendo a perna e tá ali mexendo no celular e a perna tá mexendo. Ele está expressando uma forma de ansiedade. E aí os pais brigam com eles. Meu Deus, por que você está ansioso? Pode ter certeza absoluta que ou o pai ou a mãe é ansioso. A criança, ela reflete o ambiente onde ela foi criada. Então, antes de ensinar o filho a regular as emoções, reconhecer as emoções, o pai e a mãe, quem está criando a criança, precisa aprender a lidar com as próprias emoções, aprender a lidar com as próprias frustrações. A criança, ela observa o ambiente e vai agir de acordo com isso. O cérebro, ele assimila as emoções dos outros e vai repetindo isso. Então, pais equilibrados vão criar filhos equilibrados. Pais desequilibrados vão criar filhos desequilibrados. Às vezes os pais me procuram, Jorge, para que eu trate a criança ou o adolescente terapeuticamente. E eu falo, não precisa, vem você e seu marido ou quem está criando, vem vocês, eu trato vocês, automaticamente os filhos vão melhorar. Né? É os pais que não sabem lidar com as próprias frustrações, uma mãe solo que precisou criar um filho com todo o desafio que ela enfrentou na vida, ela vai passar todas essas frustrações para o filho, né? Então, é necessário que a gente aprenda a regular as nossas emoções, a lidar de maneira saudável e equilibrada com as nossas emoções e aí sim também ensinar nossos filhos. Porque como que eu vou cobrar de um filho algo que eu não faço? Vou cobrar do meu filho que ele seja calmo, expresse as emoções, se quando eu perco o controle das minhas emoções, eu vou gritar, vou expressar isso de uma maneira extremamente negativa. É incongruente, né? E os filhos, eles vão repetir o que nós fazemos, mais do que o que nós falamos, né? O que a gente fala, pouco se absorve. É verdade. Queria te fazer uma pergunta, porque hoje a gente vê muita criança com muita responsabilidade. Quando eu falo em responsabilidade, são crianças que de segunda a sexta-feira têm uma agenda tão cheia, natação, karatê, né? Tem a escola, tem depois a aula de reforço, então tem uma agenda muito cheia. Uma vez alguém disse, né, que alguns pais pulam fases de crianças que lá na frente podem fazer falta no adulto. Realmente a gente pode, nós como pai, né, como querendo dar atividades para o nosso filho, nós podemos errar no excesso? A gente tem que cuidar. De que forma a gente pode enxergar que talvez a gente está excedendo com isso? Normalmente, Jorge, nós temos aquele conceito de dar para os nossos filhos aquilo que nós não recebemos na infância. Muitos de nós precisou trabalhar muito cedo ou só estudava, era cheio de responsabilidade. E a gente quer dar uma vida diferente para os nossos filhos. Quer que eles estudem, que eles pratiquem esporte, que eles sejam saudáveis e acaba dando todas essas atividades em excesso para a criança. O que acontece? A criança, ela se desenvolve na primeira infância, 90% do cérebro de um ser humano se desenvolve nessa primeira infância, de 0 até 7. Ali no máximo até 10 anos de idade, 90% do cérebro vai ser desenvolvido. Durante esse período, é necessário desenvolver algo que nós chamamos de criatividade. E ele vem através do ócio. A criança precisa de um tempo livre, de um tempo sem ter o que fazer. Lembra quando nós éramos criança, dia de chuva, a gente costumava dizer que dia de chuva era dia de criança pequena apanhar? Porque a gente ficava dentro de casa, não tinha o que fazer, a gente arrumava, a gente inventava alguma coisa para fazer. No fim, geralmente terminava mal, a gente acabava apanhando, né? Ou ficando de castigo. Mas isso é saudável. A criança precisa aprender a lidar com isso. Lembra que eu disse que o adulto hoje não sabe lidar com o vazio, com o ócio, porque não foi ensinado na infância. Ele precisa aprender desde pequeno, que vai ter momentos, que ele vai ter atividades, que ele vai exercer isso e que haverão momentos que ele vai ficar no vazio, no nada, pensando, refletindo, e isso é natural, é normal e é saudável. Mas se a criança tem esse excesso de atividade, quando ela não tem o que fazer, ela não sabe agir nesse momento. E aí vem a frustração, vem a depressão. Logo, não sabendo lidar com esse vazio, ela vai ou para vícios ou para algum comportamento nocivo, né? Por isso é muito bom conversar sempre com especialistas, com certeza, né? Trocar uma ideia, se informar, é muito importante.
E a questão dessa questão de dependência emocional é uma coisa que a gente tem que estar atento sempre, né? Conversando sempre, observando sempre, para não cair nessa armadilha também da vida. Como nós mencionamos a questão do bebê reborn, nada mais é do que uma dependência emocional. A pessoa não consegue, ela só muda o objeto, até porque bebê reborn surgiu agora, né? Mas a dependência humana, ela vem de séculos, né? Não é algo novo. Agora está maior porque a gente consegue expressar isso melhor, consegue divulgar na internet, e antes não, era um pouco mais restrito isso. Mas nada mais é do que uma dependência emocional. Eu estou projetando num boneco algo que me faltou, ou uma atenção que eu não tive na minha infância, ou um bebê que eu perdi, um bebê que eu nunca pude ter e nunca poderei ter. É uma frustração interna, é uma projeção do inconsciente, né? Com certeza. Edna, muito obrigado pela sua participação. Sempre é bom a gente Jorge, levar informações para a nossa audiência. Muito obrigada. Eu conversei com a psicanalista Edna Esmeraldino. Falamos hoje sobre dependência emocional.